Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Bonfim e hoje aqui num dia muito especial, diretamente dos estúdios da Porto Seguro, tenho a honra e o prazer de receber aqui a Luciana Gaeta, corretora parceira da Porto Seguro. Já atua com a gente há bastante tempo, né? Muitos anos. E é um prazer, uma honra estar te recebendo aqui hoje, Lu. Obrigada, Felipe, pelo convite. É uma honra estar aqui no estúdio da Porto também. E hoje, pessoal, a gente vai falar aqui, né? Temos o principal assunto, que é o consórcio, e eu, como consultor especialista, né, vou ter que puxar a sardinha para o meu produto, né, pessoal? Lu, seja bem-vinda, tá? É um prazer estar recebendo você aqui hoje. A Porto Seguro, né, ela já oferece a solução do consórcio, pessoal, há mais de 49 anos, né? Ano que vem a gente vai completar 50 anos de história no produto. E você, Lu, faz parte disso, né? Você como corretora especialista no produto e também em outros ramos, né? Você faz parte disso e ajuda aí vários clientes através dessa grande solução financeira a fugir um pouquinho ali dos juros, né? Fazer uma compra consciente, uma compra ali inteligente e também, claro, economizar, né? Que eu acho que esse é o grande poder do consórcio, né? Ele tem essa característica de ser um produto que ajuda você, né, de uma maneira ali econômica a atingir seus objetivos, né? A muitas vezes até realizar sonhos. É isso mesmo. E nós estamos já há 10 anos, né? Eu falo que eu faço aniversário junto com o consórcio, né? O consórcio vai fazer 50 anos e o ano que vem eu também vou fazer 50. Então a gente tem essa característica juntos. E é um produto que eu gosto bastante. Quando eu comecei lá em 2015 como corretora de seguros, eu comecei trabalhando no setor de vida e previdência, né? Eu me tornei corretora nesse setor. E quando eu comecei a atender os meus clientes, né, na parte de planejamento financeiro e familiar, eu comecei a ver que ali tinha oportunidade também de consórcio, porque muitos tinham condições, poder aquisitivo para poder fazer o planejamento, Sim, pessoas com filhos, né, em idade escolar, já próximo para um planejamento para uma faculdade. Então, eu comecei ali a captar algumas oportunidades mesmo para poder atender esses clientes. E foi aí que eu comecei a navegar pelo consórcio, né? Fazer cursos, me especializar realmente no produto, e entender, né, as diferenças entre consórcio, financiamento, poupança, enfim, para realmente poder atender os clientes de uma forma mais completa, consultiva mesmo. com certeza. Eu acho que o grande X aí é você entender a necessidade do cliente e casar ali com a solução do consórcio, né? Entender de que forma o cliente pretende adquirir, né? A gente escuta muito aí no mercado aquela questão da pressa, né? É. Ah, eu tenho pressa para comprar, mas acho que muitas das vezes, né? O, acho que a questão da pressa mesmo está ligada ali à falta de planejamento, né, Lu? E o Sim. consórcio ele traz essa questão do planejamento financeiro muito enraizada, né? Desde lá de trás, quando surgiu aqui no Brasil, há 60 anos atrás, né, tem essa essência de ter ali um planejamento, né? E eu sei que você tem muitas histórias, né, para compartilhar, mas até antes de a gente entrar nesse tema, eu queria saber de você como é hoje, né, você ser aí uma corretora especialista, Porto Elite, né? O que que isso significa para você? Conta um pouquinho aí para o pessoal de casa, como é ser Sim. uma corretora Porto Elite, quais são os diferenciais, né? O que que você entrega a mais de valor sendo uma corretora especialista Porto Consórcio? Então, para nós, né, ser o corretor Porto Elite é uma honra, né? Era uma coisa que a gente buscava há muito tempo e sempre batalhando ali e atendendo os clientes da melhor forma possível. E quando a gente se torna um corretor Porto Elite, eu falo que não é só ter o troféu, ser um corretor Porto Elite, ter condições diferenciadas para a corretora, mas também condições diferenciadas no atendimento para o cliente. Porque desde que eu me tornei corretora de seguros, que a gente aprende isso quando a gente se torna um corretor,
é trabalhar para o cliente, trazer as melhores soluções para o cliente. Então, não é só, olha, eu sou uma corretora Porto Elite. Claro, eu sou com muito orgulho, pretendo estar sempre, né, sendo uma corretora Porto Elite, mas não é só isso, é entregar o melhor para o cliente. Soluções, entender a expectativa dele. Porque quando a gente atende um cliente, né, principalmente de imóvel, né? Que é um planejamento mais demorado, é uma coisa bem mais consultiva. Sim, É com diferente do certeza. automóvel, que é um pouquinho mais maleável, mais fácil. Então, quando a gente senta com o cliente para entender o momento dele, a gente está falando de um sonho dele, né? Com certeza. Então, a gente tem que tratar aquilo como se fosse nosso. Então, quando um cliente chega para a gente, fala, olha, eu quero comprar minha primeira casa, eu tenho tanto para dar de lance. Olha, Luciana, você consegue me ajudar nisso? Será que eu consigo contemplar rápido? Porque a maioria pergunta isso, né? Então, a gente tem toda essa consultoria realmente para entender o que o cliente precisa. E aí levar as melhores soluções. Olha, aqui dá, aqui não dá. Olha, mas se você conseguir assim, a gente, né, consegue te ajudar da melhor forma. E quando ele contempla ainda, nossa, É não é bom só uma demais. alegria deles, é uma alegria nossa. Porque Verdade. sempre que a gente recebe e-mail, olha, um cliente foi contemplado na assembleia. Meu, é muito legal. Eu falo, É bom gente, demais. cliente contemplado. A gente, enquanto consultor, enquanto É, especialista, né, realmente a gente cria essa relação com os nossos clientes de uma maneira muito forte, né? é. Como você falou. Muitas das vezes o cliente vai comprar ali sua primeira casa, seu primeiro carro, né? E é natural, né? Hoje, no Brasil, as pessoas... Quantas vezes você compra uma casa na sua vida? Talvez uma, né? Na maioria das Então, vezes, tem uma. que ser uma coisa muito bem planejada, né? Então, acho que dentro do produto, né, existe ainda algumas coisas que a gente tem que desmistificar. Acho que a Sim. palavra é essa, né? A gente desmistificar o consórcio. Então, muita gente, por exemplo, não sabe que dá para usar o FGTS como uma forma ali de amortizar o saldo devedor do consórcio ou até mesmo antecipar a contemplação, né, Lu? E falando um pouquinho do produto, né, acho que é legal a gente também explicar de forma resumida, né, Lu? Sim. A gente ouve hoje na internet, né, muito sobre consórcio, muito mesmo, né? Mas hoje, para você explicar, hoje para um cliente aí que não tem conhecimento, é o primeiro contato com o produto, né? Como que você traria, né, de forma aí bem resumida, de forma bem simples, para o público de casa entender? Olha, tem uma frase que o Luciano, que é meu esposo, meu sócio, está aqui no estúdio também assistindo a gente, e ele fala que é uma compra planejada sem juros, né? E que dessa forma você consegue realizar o seu sonho. E é verdade isso. É uma compra planejada e sem juros. Muitos clientes perguntam: nossa, mas eu faço a conta aqui, a conta não bate, ou no outro ano a minha fatura vem com reajuste. Na verdade, não são juros. Né? Eu sempre explico isso. A gente tem uma taxa administrativa, porque ela é necessária para a gerência do próprio grupo. E quando o cliente me liga e fala: olha, você falou que não tinha juros, mas passou um ano, veio um pouquinho a mais. Sim, o seu boleto aumentou um pouquinho, mas o seu crédito também está atualizado. Exato. Então, o poder de compra à vista, ele é garantido. preservado. Exatamente. Então, quando você fala isso para o cliente, ele fala: nossa, eu não sabia disso. Que é diferente do financiamento. Então, quando a gente faz o cálculo, né, mostra para o cliente, isso é um diferencial nosso também, de apresentar o cálculo do consórcio versus o financiamento, quando ele vê o tanto que ele está economizando, ele fala: nossa, o financiamento não é para mim. É claro que tem casos e casos, a gente sabe disso, tem imediatismo, tem pessoas que precisam, mas quem realmente está querendo fazer o planejamento financeiro, porque é um planejamento financeiro, né? E planejar a compra do seu imóvel, o consórcio é a melhor opção hoje. Ainda mais com a Selic do jeito que está, né? Com certeza. A Selic está batendo aí É. 15%, né? E o ano que vem ela vai se manter Verdade. nessa porcentagem também. Então, o consórcio ainda é uma excelente opção. E você considera também que o consórcio ele entra como uma forma ali de poupança ou previdência? Sim, inclusive eu já fiz várias cartinhas aí de consórcio visando, né? Tem duas formas, né?
Até contando rapidinho aqui, tem aquele cliente que não consegue guardar dinheiro, porque se ele coloca no banco, a primeira dor de barriga, ele vai lá e ele pega. Então, ele tem aquele boletinho ali, pagando todo mês, e ele consegue se planejar. Isso é uma forma. Né? É um compromisso que ele assume, que o boleto ele paga. Exato. E também tem uma outra forma. Às vezes aparece pra gente, porque eu sou especialista em previdência. Então, às vezes vem cliente para nós, por indicação, inclusive, que já tem uma certa idade e naquele momento não é mais vantajoso para ele contratar uma previdência privada. Ele vai ter que pagar muito para ter alguma coisa lá na frente. E com o consórcio, dependendo do valor, para ele é muito mais vantajoso, porque lá na frente ele consegue pegar um capital muito maior. E aí ele pode aplicar, viver de renda ou fazer a aposentadoria imobiliária, que a gente fala que é a, né, compra imóvel, aluga, enfim. Bom demais. Tem várias formas que dá para fazer. Bom demais, Lu. E tem também uma dúvida que acaba surgindo, né? O que acontece se por algum motivo eu não consiga estar honrando ali com o pagamento, ou eu venho a faltar, venho a falecer? Eu tenho algum respaldo referente a isso, alguma espécie de seguro? Bom, aconteceu com a gente agora, né? No começo do ano, uma cliente nossa veio a óbito, né? Ela estava contemplada. Nossa, esse ano? Ela contemplou em novembro, comprou a casa no início do ano e quando foi em março, a casa não, um apartamento na praia para colocar no Airbnb, inclusive. Como investimento. Como investimento. Muito e bom. Aí foi entre março e abril, ela veio a óbito. Foi fazer uma cirurgia, teve uma complicação e faleceu. Então, nesse caso, com o seguro prestamista, por isso que eu falo, gente, colocar o seguro prestamista na contratação do consórcio faz toda a diferença. É um valor muito pequeno e a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como dizem, né, por aí, para morrer basta estar vivo. Então, é importante ter esse seguro, porque nesse caso, a herdeira, a Porto, né, no caso, a Porto Consórcio, quitou. Né, deu a baixa na hipoteca e o bem, o recurso, fica com a família. Fica com a família, entra no inventário quitado. Olha aí, pessoal. Acho que tem o consórcio, né? As pessoas imaginam que é só para algumas finalidades, mas dentro desse produto, a gente tem ali benefícios e vantagens, né? Que te atende de várias formas. Desde do planejamento aí para aquisição mesmo, né? Como foi no caso da sua cliente, até também para até como uma forma de proteção, né? Através desse seguro que resguardou aí, deixou bem o recurso para a família, né? Sim. E acho que uma outra coisa também, Lu, que o pessoal manda bastante pergunta para a gente, né? Dá para construir e reformar com o consórcio? É possível? Dá sim. Com consórcio, você pode comprar um terreno, se você já tem um terreno, você pode construir. Se você já tem uma casa, um apartamento, precisando, né, fazer uma bela de uma reforma, também pode utilizar também para reformar. Então, não é só para comprar o bem. Então, a gente consegue também até construir a casa do sonho do jeito que a gente quer, né, tudo certinho. Dá também. Que bom, que maravilha. E falando do consórcio de automóvel especificamente, né? Eu posso também, eu já ouvi falar, tá? Posso comprar carros novos e seminovos também? Pode sim. Pode comprar. Mas lembrando que carro seminovo ele tem que ter 8 anos, né, de fabricação. Sempre Muito contando bom. o ano vigente, né? Isso é uma dúvida que o pessoal, eles acham que pode comprar e comprar qualquer ano de carro, qualquer carro. Não, tem essa regrinha aí. Perfeito, Lu. E dentro desses 10 anos de corretora, né, da Gaeta Corretora, além dessa história, claro, que você contou, né, história triste, mas super dentro da nossa realidade, né? Tem algum case que você busca aí na sua memória de uma história, de um cliente que de repente estava um pouco desacreditado, fechou o consórcio? Tem alguma história assim nesse sentido? Tem uma boa, inclusive. É uma cliente, né, nossa, que é de um grupo que nós participamos de empresários, que você conhece, e ela nos procurou e ela estava querendo comprar o prédio da empresa dela, porque ela já era inquilina há 10 anos, o dono do prédio veio a óbito e a família colocou à venda, mas deu a preferência para ela. E logo na sequência, ela foi atrás de financiamento. Só que
taxa de juro lá em cima. Ela falou, meu, não sei o que eu vou fazer. E nisso a gente ficou numa negociação, e se faz consórcio, se faz financiamento, uns 4 meses. Aí um belo dia ela ligou pra gente, falou, olha, vem aqui no escritório que eu acho que eu vou fazer o consórcio, mas eu preciso que você explique também pro meu esposo, e eu vou ter que dar um jeito. Falei, tá bom. Nós fomos, aí ela decidiu, ela falou, não, vamos fazer. Foi naquela campanha de abril de 2024, bem no final do mês. Recente também. Recente. Aí ela pegou 2 cartas, né? Ela precisava de mais de 1 milhão, né, de capital. E aí eu falei, vamos pegar 2 cartinhas, né? Porque aí a gente consegue, né, contemplar uma, contemplar a outra e tal. Ok. Fechou o negócio, o marido dela super receoso, não acredita em consórcio. Ele estava um pouco irredutível, mas como ela é a gestora da empresa, ela falou, não quer saber, vamos para cima e seja o que Deus quiser, né? Quando passou... Acreditou. Acreditou. Aí a gente pegou também grupo em andamento, tá? Então foram 2 cartas, grupo em andamento. Quando chegou no mês seguinte, em maio, um dia antes da assembleia, ela me liga. Eu lembro disso até hoje. Eu estava dirigindo, eu tive que encostar o carro, porque ela estava feito uma doida. Não, que eu quero já dar o lance, eu quero tentar e tal. E aí eu peguei e falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, quanto que você tem? Ela me passou, né? Eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, em uma aqui você vai dar, tenta no fixo, né, que é os 40%, e na outra você dá X para tentar no livre. Ela, tá bom. E assim ela fez. Quando foi no dia seguinte, depois da assembleia, eu não tinha recebido ainda e-mail, não sabia da minha listagem, nada, não sabia de nada. Ela me liga, ela falou, escuta, eu quase caí dura aqui, eu entrei no aplicativo e tá falando que eu tô contemplada. Eu falei, peraí, né? Eu falei, calma, deixa eu ver. Aí eu liguei na central da Elite, falei, olha, passei o CPF, tem como você verificar se realmente esse cliente... Porque ela fez o nome do marido, inclusive, não tava nem no nome dela. Entendi. Esse cliente tem alguma carta contemplada na assembleia de hoje? Aí a atendente falou assim, sim, as 2. Eu, oi? Não acredito. Eu falei, não, As você tem duas? certeza? Ela falou, sim, ó, a cota tal, grupo tal, cota tal, pelo lance fixo e a outra pelo lance livre. Eu, é sério? Nem eu tava acreditando. Bem. Então, em pouco tempo, em quantos meses, quantas parcelas ela pagou? Uma? Uma parcela? Foi, no E mês já seguinte. liberou 1 milhão de crédito para ela. Exatamente. E aí, eu falei, nossa. Aí a atendente falou, ó, já tô enviando já o e-mail com o boleto para pagamento e tal. Eu falei, não, ok. Liguei para ela, eu falei, tá sentada? Ela, tô, o que foi? Eu falei, então, tá contemplada mesmo e são as 2. Essa mulher, ela gritava tanto, gente. Ela gritava tanto que ela falava, é o pé na vitória! Graças a Deus! Ela falou, peraí que eu vou colocar no Viva Voz. Que bênção. Ela falou, fala aqui pro Moacir. Aí ela colocou no Viva O Voz. Moacir era o marido que não conta. acreditava. Não, vocês estão de brincadeira? Ele falava assim, não, é piada. Não, eu falei, olha teu e-mail. Os boletos já devem ter chegado. E aí ela comprou, né? E inclusive esse final de semana, porque ela reformou tudo, repaginou, tá a coisa mais linda a empresa. E esse sábado ela fez uma reinauguração dessa empresa, dessa empresa, que é dela. Então para nós assim foi, e ela deu um depoimento na reunião lá desse grupo falando, gente, eles salvaram a minha vida aqui. Que falei, bom, nossa. E... Assim, é uma estratégia. A gente usou estratégias, acompanhando o grupo. Nesse caso não foi sorte, né? Porque a gente sabe que no consórcio tem aquela questão do sorteio, que a gente contempla uma pessoa por mês. Isso. Nesse caso, realmente, o diferencial aí foi a oferta do lance, você ter ali uma estratégia de ter 2 cotas, né? E ter estratégias diferentes, né? Em uma cota foi lance livre e na outra lance fixo, né? Como que funciona isso? Qual que é a diferença dessas 2 modalidades e também do sorteio? Então, bom, o sorteio, né, é feito na Assembleia, pela Loteria Federal, então todo consorciado pode acompanhar, né, a Assembleia do mês. Então, sempre um no grupo ele é sorteado. E aí tem os lances livres. Então, a gente, quando acompanha, né, principalmente esses clientes que precisam realmente contemplar, a gente acompanha como que está a evolução do grupo. Que isso é importante, a gente vê como que está a média de contemplação, a porcentagem de lance. E no grupo em andamento você tem esse acesso a esse histórico. Isso, a gente consegue esse histórico. É diferente de um grupo novinho, né, que está todo mundo dando lance alto e tal. Então, um grupo que já está andando, a gente consegue acompanhar melhor. E o lance livre, né, entrando nessa parte de porcentagem,
por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Um grupo aí que está contemplando, está com uma média de 52%, então eu sempre falo para o cliente, ó, consegue dar um 53%, um 54%, porque aí é mais garantido, né? A gente não dá certeza, mas a gente fala, olha, é quase lá. Que foi Exato. exatamente o que eu fiz com ela. É uma estimativa, É né? uma Que você dá. estimativa, né? É um pouco também de sorte. Eu falo que entra um pouquinho lance sorte aí, porque se uma pessoa dá um pouquinho a mais, você já perdeu ali, né? Dependendo da quantidade de lances contemplados. E o lance fixo é aquele 40%, né? Cravado. Então, o cliente ele dá 40% de lance. E no lance fixo, entre essas pessoas que deram os 40%, tem um sorteio entre elas. E aí sai mais um ali. Então, então, aí entra o fator sorte também, né? Porque ela deu o fixo e ela contemplou. Sensacional. Então, foi essa, né? Acho que tudo, o universo ajudou. Conspirou, né? Conspirou, ajudou um pouquinho. Parabéns para sua cliente, né? E que história bacana. Realmente, a gente vê que você fica realizada, né? Junto com o cliente. Eu acho que isso faz a diferença, né? No dia a dia, a gente vê... não é simplesmente oferecer essa solução, né? Mas tem um propósito muito bacana, né? De ajudar as pessoas, de ajudar os empresários a adquirir e realizar, né? É muito bacana quando vê a felicidade, né? Quando um jovem compra uma cartinha para comprar uma moto e é sorteado, felicidade, é o primeiro bem que a pessoa está comprando. Nossa, eu falo que não tem dinheiro que pague isso. Você vê a alegria, né? O brilho nos olhos da pessoa, fala, nossa, eu vou comprar meu carrinho, eu vou comprar minha moto, Ô, Lu, é muito legal. E para o pessoal que está assistindo a gente aqui, tem muita gente hoje que está pensando em financiar ou que está pensando em comprar à vista. O que você daria de dica para esse pessoal, né? Eu acho que você comentou bastante aí de fazer conta, né? De fazer esses comparativos. Realmente o custo efetivo total de uma operação de financiamento ela acaba sendo mais elevada. Mas de que forma o cliente consegue essas informações? A gente sabe que tem outras administradoras no mercado também, né? Hoje, qual é o grande diferencial da Porto e de que forma e que dicas você dá para esse cliente não cair numa roubada, né? Ele realmente fazer ali uma boa escolha. Bom, falando de Porto, né, que é o que a gente trabalha, eu falo que a Porto ela se vende por si só porque é uma marca reconhecida no mercado, respeitada. Então, isso já é um diferencial, né? A gente está levando qualidade para o nosso cliente. Um outro diferencial é a nossa consultoria. Porque a gente tem um produto bom, que é o da Porto, o Consórcio Porto, e tem mais o nosso atendimento, que é importante. Porque ter um acompanhamento de um consultor, que ele está desde da escolha do crédito, na contratação, na contemplação, isso é muito importante. Né? A gente vê no mercado que tem administradoras, por exemplo, que vendem online. Você vai lá, contrata tal, e quem te ajudou? Será que você fez uma boa escolha? É igual seguro. Você tem um acompanhamento consultivo. O pós-venda. Exatamente. Será que eu comprei a carta certa? Será que eu fiz certo? Será que eu peguei uma carta... no meu caso, era melhor uma em andamento do que um grupo novo? Então, o acompanhamento de um especialista é importante. Né? E falando de financiamento, é aquilo que eu falei anteriormente. Vai depender muito da necessidade do cliente. Se ele é uma pessoa que não está realmente necessitando imediatamente do bem, então o consórcio é para ele. E o financiamento também tem uma característica de ter um prazo maior que o consórcio. Sim. Juros, prazo maior. Geralmente é mais de 30 anos. Geralmente é. O da Porto Seguro, se eu não me engano, é uns 16 anos e meio, né? O prazo máximo. 16 consórcio anos. De imóvel. Exatamente, 200 meses, né? Contando desde o início. Pegando um grupo novo, são 200 meses. Ou seja, praticamente a metade do prazo do financiamento. E sem juros. E isso sem que é o melhor. Ou seja, prazo menor, custo também menor por não ter juros. E aquilo que você mencionou, eu gostei bastante, né? Hoje a gente tem aí a questão da aposentadoria, né? A gente tem aí uma série de regras e de lei. Então, você tem que ter um plano B, um plano C, né? E o consórcio hoje para um jovem, né? Ele casa super bem.
que a gente está falando de uma pessoa que está começando a vida, né? Sim. E você fazer esse investimento ali no momento certo faz total diferença. Imagine só você jovem com 20 anos, fazendo consórcio, com 36 anos você já vai ter ali o seu consórcio amortizado, o seu bem, né? Você já vai estar morando na sua casa. Claro, estou dando aqui o prazo máximo, mas isso pode também acontecer antes aí, Sim. pela estratégia de contemplação que o cliente adotar, né? E eu acho que isso é muito bom e eu acho que é isso que a gente tem que plantar cada vez mais, né, para a sociedade como um todo, essa questão do Sim. planejamento financeiro, né? Educação financeira. Educação financeira. Nós temos, inclusive, um conteúdo no nosso Instagram que foi feito justamente para os jovens. Porque hoje, você vai numa balada, num barzinho, num restaurante, facilmente, no final de semana, você gasta em média de 400 a 500 reais. Verdade. Então, os jovens que estão nos assistindo vão concordar comigo. Eu tenho 2 em casa, né? Então, uma de 26 e um de 20. Ô, Lu, então, eu sei sobre e digo isso. mais, hein? Para gastar, não precisa nem sair de casa, porque Não. você gasta nos streams da vida, No iFood. Né? No iFood, no delivery, né? Então, facilmente gasta. E, de repente, eu não consigo pagar hoje um boleto, por exemplo, de um imóvel. Tá fora da minha realidade hoje. Para um jovem, eu digo. Começa com de automóvel. Planeja o boleto, aquele compromisso de guardar o dinheiro. Né? Porque o dinheiro é assim. Botou o pé para fora de casa, você está gastando. E, como você falou, dentro de casa também gasta. Então, eu acho que esse planejamento, para quem é jovem, é muito importante. Você sabe que eu tenho um cliente que ele compra muitas cotas com a gente. Ele gosta. Ele, filho dele. Opa, eu gosto dessas histórias, hein? Dessas faz histórias alavancagem. reais. Eles gostam de alavancagem, né? Contempla a carta, vai, compra um apartamento de 300 mil, aluga, vai, faz outra carta e tal. Vai fazendo essa alavancagem. Exatamente. Só que na empresa dele, ele tem jovens que trabalham. Pessoas de 20, 21 anos e tal. Na última campanha, ele pegou umas cotas e falou, quero comissão, hein? Tô vendendo 2 cartas para você. Para funcionário dele. Molecada. Ele falou, vamos, vou descontar aqui, vocês vão fazer. Exatamente. E ele fez isso já no passado, tanto que o rapaz foi sorteado depois de 1 ano e meio, mais ou menos. Comprou uma motoca dele, que o menino gritava, não acreditava que tinha sido sorteado. Que show. Então, é legal isso, porque tem que ter alguém ali que incentive. Os meus filhos têm consórcio, eles pagam. Fala, vamos lá, você tem que ter esse compromisso. Já vem de casa, então. Exatamente, né? Como que é? Santo de casa não faz milagre. Eu falei, agora tem que fazer, né? Eu falei, vai pagar uma cartinha aí. Isso é importante. E falando de aposentadoria, como você mencionou, hoje, né, muitas pessoas não se planejaram. Isso é meio cultural, né? Agora que a gente está mudando isso. Verdade. Mas não pagou uma previdência, fica dependendo de previdência social, não fez um colchãozinho ali, né, para a velhice, enfim. E o consórcio ajuda nisso. Porque você pode estar comprando imóveis e fazendo a aposentadoria imobiliária, como eu falei. Alavancagem patrimonial. De repente, eu não vou fazer consórcio, eu tenho dinheiro para comprar à vista. Tá, você tem quanto? Você tem 500 mil? Então, peraí. Não vai pegar 500 mil e comprar 2 imóveis ou um imóvel e torrar esse dinheiro. Não, vamos pegar 2 cartinhas, você vai pagando, aplica esse dinheiro, vai dando lance, contempla. De repente, você compra, em vez de 2, você compra 3. É verdade, né? Eu sei que os planos da Porto, ele oferece ali uma série de facilidades para o cliente. Sim. O consórcio por si só já é excelente, né? Mas a gente sabe que quando tem uma administradora séria por trás, né? A Porto Seguro, que já tem essa tradição nesse produto, tem todo o know-how de entrega e qualidade, né? Isso faz total diferença. Sim. E facilita muito para o cliente, né? Hoje, se a gente comparar aí com o mercado, né? Quais são os principais diferenciais do consórcio aí que você oferece da Porto Seguro? Olha, eu acho que o principal, sem falar da marca, né? Que a marca é forte, acho que o principal é grupos menores. Eu acho que grupos menores é bem bacana, porque assim, a taxa também é muito boa da Porto, é uma das melhores do mercado. O fundo de reserva também é um dos menores,
né? Para quem está acostumado a procurar, verificar consórcio, vai ver o que eu estou falando. Mas eu acho que o tamanho do grupo é legal. Porque você pega, por exemplo, o consórcio de banco. Tem grupo que tem 2.000, 2.500 pessoas É participando. muita É gente. muita gente. A chance... Você tem que ser muito sortudo para ser sorteado ali. Então, da Porto, 600 participantes, gente. Nossa, facilita demais. Me corrija se eu estiver errada, mas tem um estudo da Porto que, ao longo dos 16 anos, mais ou menos até metade, né, vamos colocar Uhum. 8, 9 anos, praticamente 80% já foi contemplado, né? Mais ou menos É, isso, né? o que eu sei, né, o que ocorre, né? A gente, enquanto administradora, nós temos uma gestão eficiente, né? Então, temos esse número reduzido de participantes e além disso, Lu, a gente também tem uma boa saúde financeira dentro dos grupos, né? Então, são poucos participantes, sim, isso ajuda, mas também a saúde financeira desses grupos são boas. Então, quando você tem ali o cliente que paga a sua mensalidade em dia, né, nós fazemos a gestão desse recurso e distribuímos na Assembleia. Então, quando a gente faz essa gestão eficiente, a gente contempla mais. E Sim. contemplando mais, o que acontece? Antes mesmo do grupo finalizar ali o prazo, a gente já contemplou todo mundo. Né? A gente tem um excedente, se comparado com o mercado, de 20% a mais, né? Então, a gente acaba tendo essa questão mesmo de antes do prazo de 16 anos aí que você comentou finalizar, já contemplou todo A mundo. maioria já. E sabe o que é mais legal? Como tem uma saúde financeira muito boa, o consorciado até acaba esquecendo. Depois vem ainda um dinheirinho a mais de volta, né? Verdade, fundo de O fundo reserva. de reserva volta. A gente Fundo de teve uma reserva. cliente esses tempos atrás que ligou pro Luciano e falou assim: escuta, eu recebi um dinheiro aqui da Porto Consor, do que se trata? Aí ele foi ver, foi o fundo de reserva, a sobra, né? Sobrou. Ela, caramba, eu não tava nem esperando. É um dinheiro a mais que volta, né? Verdade. E Lu, a gente está chegando aqui no final, né, do nosso bate-papo, uma pena, mas a gente tem novidade para contar, né? Sim. Eu sei que novembro é Black Friday, é um momento aí que o comércio está super aquecido, né? As pessoas querem comprar, querem fazer o melhor negócio. E o que a Porto Seguro está oferecendo aí de benefício para o cliente que fechar nesse mês de novembro? Então, nesse mês de novembro, com redutor, né? As parcelas estão com redutor de 40% até a contemplação. No imóvel, a gente não está mais com aquela taxa antecipada, então ela está diluída no prazo, então as parcelas elas estão mais tranquilas, né, para pagar. Super cabe no bolso. Cabe no bolso. E aproveitar 40% de redutor é muito bom, porque você consegue planejar ainda melhor. Porque se você... Vou falando de imóvel, né? Se você está pagando um aluguel, de repente um financiamento, porque com o consórcio também dá para quitar financiamento. Opa, Isso é um isso diferencial é muito também. bom. Então, a parcela ela fica um pouco mais baixinha. Então, dá para você juntar ali e conciliar. E aí, quando contempla, aí você já consegue comprar teu imóvel, quitar seu imóvel Ou financiado, seja, enfim. uma parcela que é R$ 1.000, nesse mês o cliente vai pagar R$ 600, com essa Isso aí. redução de 40%. Exatamente. Isso aí. Nossa, facilita demais, hein, Lu? Facilita. E tem condição especial para cliente Porto Seguro? Tem. Opa! 10% de desconto na taxa administrativa. Quem é cliente Porto consegue mais essa condição especial. Cliente Porto Seguro, do cartão, dos seguros, É, tem direito a esse benefício. Cliente Porto da linha de seguros E do Porto e Bank. Porto Bank. Muito bom, Lu. Então, você que está nos assistindo, não deixe para depois, não deixe para o ano que vem, ó, 2026 já está batendo na porta, né? Faltam 2 meses para acabar o ano, mas acho que agora é o momento certo, né, Lu, de dar esse primeiro passo, né? Às vezes a gente Começar. fica protelando, esperando ali a hora certa e a hora certa nunca chega, né? Então a gente tem que realmente acreditar, assim como a sua cliente acreditou, assim como milhares, né, de brasileiros hoje compram o consórcio, estão fazendo negócio, estão fazendo ali, economizando, né, e fugindo ali um pouco dos juros, certo? Sim. Tem que dar o primeiro passo.
É isso. Às vezes eu tenho alguns clientes que até o cliente não é cliente de consórcio, tá? Cliente de outros ramos, toda a campanha, quanto que tá? Será? Mas vai demorar. Gente, o tempo que ele já falou comigo, aí ele já tinha contemplado umas 10 Já estava cartas. morando no Então, imóvel. exatamente. Então, é assim, tem condições, tem uma meta, tem um sonho, planeja, senta com a gente está aqui para ajudar, sempre para ajudar o cliente em primeiro lugar. E dá o primeiro passo. 2026 está aí, então, né, começar o ano já com o pé direito, já tudo certinho, planejado. Aproveitar essa campanha que está muito legal, é a última do ano, né? Então, Black Friday, Black Novembro, né? Isso aí. Chegando, então é uma boa oportunidade para tirar esses projetos do papel. Lu, acabou. Agradeço demais, demais a sua presença aqui. Uma honra estar recebendo você novamente. E vamos marcar porque tem muito mais assunto para a gente conversar, Sim. hein? Sim, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui na Porto. Eu gosto sempre de falar que a Porto é como se fosse minha casa, né? Sempre bem-vindo, parece que a gente está na casa da família mesmo. Então, é sempre muito bom estar com vocês. E deixar um recadinho para o pessoal, né? Que na Gaeta, quem planeja... Contempla. Aí...